E a gente continua falando de saúde, viu? Todo mundo, quando era pequeno e acabou caindo e batendo a cabeça, já ouviu aquela frase da mãe ou da avó, né? Não deixa ele dormir, não deixa ele dormir. Essa era uma situação muito comum, porque as pessoas acreditavam que com a pancada, o indivíduo podia não acordar por causa das lesões. Nos idosos, esse tipo de acidente se torna mais grave por causa de fatores de risco que aumentam por causa da idade. E para esclarecer mais sobre os riscos de quedas em idosos, a gente conversa agora com o neurocirurgião João Gustavo. Doutor João, bom dia para você. Muito obrigada pela presença aqui mais uma vez. Essa questão de cair e não poder não acordar mais, correr o risco de não acordar mais, não existe, né? As pessoas quando caem podem sim dormir, não tem esse problema, né? Bom dia, Sofia, né? Bom dia, Amorim. Bom dia aos nossos telespectadores. Sim, Sofia, isso é um medo constante das mães e eu que lido muito com as crianças no consultório, eu sempre tento esclarecer essa questão de dormir ou não. O mais importante após uma queda de uma criança é a gente observar se ela vai ter algum sinal de alarme. Esses sinais, eles são norteadores da nossa conduta. Então, o que é importante aproveitar, a gente vai falar aqui em focar nos idosos, mas vamos aproveitar a pergunta e orientar as mães, porque realmente a queda nas crianças é muito frequente. Então, se a criança cair, mas ela continuar fazendo as suas coisas de forma normal, sem nenhum tipo de queixa, irritação, não chegou a desmaiar, não teve episódios de vômitos, ela pode ficar em casa e, inclusive, ela pode dormir. Não tem por que você manter a criança acordada. Agora, obviamente, o que a gente recomenda às mães é que observe essa criança, tá? Mas não precisa realmente, Sofia, a sua explicação foi muito correta, não precisa proibir a criança de dormir. Isso era muito comum, minha mãe fazia muito isso. Eu era uma criança arteira, eu ficava brincando de escalar as paredes, sabe? Coisa de criança, não repitam isso em casa. Aí sempre que eu caía, minha mãe falava, não dorme minha filha, não dorme minha filha. Mas hoje, agora, ela já sabe que não tem problema. E geralmente qualquer quedinha aparece logo aquele hematoma, né? Geralmente Sim. na testa, né? A gente chama de galo, né? De galo, Eita, né? abriu um galo. Doutor, quais são os hematomas que aparecem? Como é que o senhor detalha esses hematomas para as pessoas entenderem nesse surgimento de quedas, pequenas quedas? Os hematomas, Amorim, eles acontecem de acordo com a camada cerebral, né, que está atingida. Então, se a gente for imaginar, a gente tem o crânio, né, e embaixo do crânio tem imediatamente uma camada que a gente chama de dura mater, é uma camada mais espessa e ela protege e reveste o cérebro, e após ela tem mais duas chamadas aracnoide e pia mater. Então, basicamente, os dois principais tipos de hematoma que nós temos é um que fica entre o osso e essa dura mater, que a gente chama de hematoma epidural ou extradural, também vai ver isso na literatura, e um hematoma que acontece abaixo da dura mater, entre a dura mater e o cérebro, tá? Esse é chamado de hematoma subdural. Então, o nome, ajuda a gente a entender a localização do hematoma em relação ao osso, à dura mater e ao cérebro. Doutor João, no caso dos idosos, que é o nosso foco aqui nesse bate-papo da gente, é mais perigoso porque o reflexo deles é um pouco mais lento, né? Então, o risco de bater a cabeça é muito maior. É por isso? Isso é um dos fatores, de fato, tanto que a gente precisa ter cuidado com as quedas com os idosos. A gente sabe que é uma das causas de morbidade, ou seja, de sequelas, mas também de mortalidade, seja pela formação de hematomas, mas também pelas fraturas de membros, principalmente a fratura de fêmur. Mas nos idosos existe um outro fator de risco. O que acontece? Normalmente no jovem, como eu estava explicando essas camadas, nós temos o osso, a dura mater e o cérebro, mas elas são praticamente virtuais, porque o cérebro do jovem é um cérebro robusto, um cérebro gordinho, vamos dizer assim. Já nos idosos e em outro grupo também que está sob risco, que são os etilistas crônicos, o cérebro ele atrofia, ele retrai, ele reduz o seu volume. Então, se forma um espaço entre o que seria o osso e essa camada de dura mater e o cérebro em si. Então, vários vasinhos, veias do cérebro, elas se comunicam
com essa camada de dura mater. E elas ficam penduradas, porque o cérebro atrofia, cria-se uma distância e ela fica tracionada. Então, esses dois grupos em especial, seja dos idosos, seja das pessoas etilistas crônicas, devido a essa atrofia cerebral e esse estiramento, né, essa tração da veia, elas podem, com traumas às vezes leves, como a queda da própria altura, fazer com que haja a ruptura desses vasinhos da superfície cerebral e aí, portanto, formam-se os sangramentos. Doutor, como é que os especialistas, os neurocirurgiões, o senhor, identificam, no caso, uma hemorragia? E aí já é um quadro mais grave, tem uma hemorragia, o neurocirurgião, ele identifica logo quando vê o paciente, ou aí tem que partir para um exame de tomografia, um exame de cérebro, para poder ter essa certeza? Então, Amorim, uma excelente pergunta. Quando a gente tem, por exemplo, um paciente idoso, em especial, que tem uma história de uma queda há um tempo atrás e ele começou a apresentar uma alteração neurológica, seja ela uma confusão mental, seja ela uma fraqueza de um lado do corpo, né? Seja um outro quadro inespecífico, às vezes que você nota no exame neurológico, é importante você investigar. Ou seja, naqueles pacientes que chegam no seu consultório, você vai pesquisar isso na hora da sua história e do seu exame físico. Na emergência, ou seja, na fase aguda, a gente vai ver também não só a história, por exemplo, se for um jovem, se for um acidente de carro, se foi, a gente falou mais cedo aqui no programa sobre as motos, né? Você até comentou sobre a irresponsabilidade de alguns motociclistas. A gente vai pegar essa história, ver se usou capacete ou não, mas na fase aguda, ou seja, na hora imediata aconteceu a pancada na cabeça, apresentou o sintoma, a gente vai ver aquilo que eu comentei previamente. Se teve sinal de alarme, seja dor de cabeça, seja alguma confusão mental, seja perda da consciência, né? Seja alguma crise convulsiva, né? Algum outro sintoma. Então, o que vai diferenciar para a gente numa fase mais aguda, o que foi que aconteceu e se ele tem esse sinal de alarme, né? Ele bateu a cabeça, tem esse sinal de alarme, e numa fase mais tardia, né? Um paciente que chega no consultório, não foi, bateu a cabeça e já foi para seu atendimento, se ele tem alguma dessas alterações mais sutis, né? Essa confusão, essa fraqueza de um lado do corpo, que aconteceram após um trauma alguns tempos atrás, que faz com que a gente precise solicitar um exame para investigar melhor aquele quadro. Doutor, cada trauma depende aí de um tratamento mais específico, né? Quando tem só, por exemplo, aquela lesão superficial, existe alguma medida que a pessoa que está em casa deve tomar? Ela deve se encaminhar, por exemplo, uma pessoa idosa, a gente trata com mais zelo, né? A gente realmente tem que ter o cuidado maior. Então, uma pessoa que realmente teve esse pequeno hematoma na testa, caiu de testa, infelizmente, existe a necessidade de se encaminhar para um hospital? Ou, como o senhor falou, aguarda aí qualquer sintoma mais perigoso, podemos dizer assim? É muito importante essa pergunta, Sofia, porque a gente, apesar de estarmos saindo de uma pandemia, a gente ainda está, né, sob o risco do vírus. Então, muitos idosos têm medo de ir à emergência por ter o risco de pegar o vírus, e muitos outros também acabam indo sem necessidade. Então, o mais importante é que a gente observe esses sinais de alarme que eu comentei na fase aguda, ou seja, imediatamente após a pancada, né, seja uma dor de cabeça forte, né, uma perda de consciência, uma crise convulsiva, né, enfim, outros, ou náuseas, vômitos, né, são sinais que pode ter acontecido alguma coisa, né, então esse é o paciente de imediato, né, que a gente tem que levar para a emergência, ou aquele mais crônico que tem aqueles outros sinais. Na hora da queda, né, vai formar o galo, inclusive nas crianças, como a gente começou comentando aqui. E eu falo, né, nas crianças é muito importante fazer a compressa gelada. As mães às vezes não sabem desse detalhe e os hematomas subgaleares, que são os galos, que a gente comentou aqui, vocês comentaram a gente na abertura do quadro, às vezes, se não forem tratados com as compressas geladas, eles podem fazer hematomas definitivos, hematomas que não saem mesmo, fica aquele galo, né, eles até calcificam, né, viram um osso e fica um formato feio do crânio da criança. Então, não só observar os sinais, mas já começar o tratamento com compressa gelada. Aí você me pergunta, quantas vezes? Quantas mais você puder. O importante é, óbvio, não deixar aquele gelo direto em contato sobre a pele da criança para não queimar, mas tem que fazer esse tratamento
além de observar os sinais de alarme para decidir se vai levar ou não aquela criança ou aquele idoso na emergência. Doutor, aí é no caso, a gente vê agora recentemente, na última semana, o caso do jogador Maradona, né, que teve aquele hematoma, foi parar no hospital, passou por uma cirurgia, está se recuperando, graças a Deus. Mas em que situação de hematoma é preciso partir para essa situação da cirurgia? Tem boa pergunta, Maurício. Isso, se for o caso do Maradona, né? A gente está falando dos hematomas que acontecem na forma assim, mais tardiamente, né? É muito comum que os idosos eles caiam, batem a cabeça e não se lembram. Não lembram do evento, não lembram da queda. E aí, consequentemente, depois de um mês, começam a aparecer as alterações. Se a gente vai ver a reportagem do próprio Maradona, ele fala que ele teve um quadro meio depressivo, né, meio triste. Então, ele alterou o comportamento dele em relação ao basal. E aí, o médico dele suspeitou que podia ter sido isso, mesmo o Maradona não se lembrando da queda. Então, é muito comum nas pessoas mais idosas ter uma queda, como não sentiu nada, esquece. E após 1 a 3 meses, forma-se o hematoma. Então, o que vai determinar o tratamento ou não desse hematoma? O seu volume, tá? E a fase com que ele acontece. Então, por que o volume? Se forem hematomas pequenos, né, que não tenham aumento da pressão intracraniana, a gente pode adotar uma conduta conservadora, pode acompanhar esse paciente no consultório e repetir as imagens de forma seriada, né? Então, a gente faz isso, orienta o paciente e continua acompanhando. Se for hematomas mais volumosos, aí a conduta vai ser cirúrgica. Nesse momento, aí é que eu falo, a fase do hematoma vai determinar o tipo de cirurgia que eu vou fazer. Se é um hematoma, por exemplo, de um jovem que acabou de ter o trauma, esse hematoma ele é um coágulo espesso. Então, não tem como eu tirar ele, né, sem ter que tirar o osso. Eu tenho que tirar o osso, tirar esse hematoma e no final da cirurgia, às vezes eu devolvo o osso, né? Às vezes eu não consigo devolver. Já os hematomas crônicos, que foi o caso do Maradona, o sangue com o passar de semanas, 4 semanas, ele fica mais liquefeito. Então, é possível se tirá-lo através de uns pequenos buraquinhos no crânio. A gente faz 1 ou 2 furinhos e lava bastante, ele sai espontaneamente e às vezes é necessário colocar um dreno para ajudar a tirar o resto de coágulo que fica. Então, como em forma de resumo, a conduta vai ser determinada pelo volume do hematoma, ou seja, a quantidade de sangue que eu tenho no cérebro, se é muito ou pouca eu observo, muita eu vou ter que operar. A cirurgia vai ser determinada pela fase do hematoma. Hematomas mais agudos, eu vou fazer uma cirurgia maior. Hematomas crônicos, eu vou fazer pequenos furinhos e talvez colocar um dreno no final para tirar o resto de coágulo que fica. Doutor João, a gente queria agradecer a sua presença aqui no Bom Dia Alagoas. O nosso bate-papo foi esclarecedor. Realmente, muito obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Doutor, que mais tempo a gente tivesse para seguir com esse assunto muito importante, muito esclarecedor. Muito obrigado, bom dia, uma ótima semana de trabalho para o senhor, viu? Bom dia, obrigado. Um abraço.